Sua Bíblia comigo, por favor, em primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 15, versículos 57 e 58. O 57 eu só vou usar como introdução e vou ministrar mesmo o versículo 58, tá? Essa palavra é uma palavra bem pastoral, tá bom? Palavra pastoral que vai ser de grande valia para a nossa caminhada cristã. Diz assim: mas graças a Deus que nos dá vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Pode se assentar, glorificamos. O contexto do capítulo 15 da primeira carta aos Coríntios fala de uma heresia, um falso ensino que estava corroendo no meio da congregação. Alguns estavam aqui desse povo negando a ressurreição corpórea de Cristo. E este, para nós, é o cerne do cristianismo, é o âmago do evangelho. Porque se não houvesse a ressurreição de Cristo, se Cristo não tivesse morrido e ressurgido dentre os mortos, a própria Bíblia vai dizer que a nossa fé e a nossa pregação não faz sentido, é vã. E ainda, se Cristo não morreu por nós, então a gente ia permanecer no pecado, porque se Ele morreu por nossos pecados, e aí estão dizendo que Cristo não morreu coisa nenhuma, que Ele não ressuscitou coisa nenhuma, então nós permaneceríamos nos pecados. O próprio Paulo vai dizer isso nesse texto. E ainda nós somos os mais miseráveis de todos os homens, pois não temos a esperança futura da vida eterna, porque se Cristo não ressuscitou, então Ele não vai voltar. Então esse era o problema que transcorria aqui dentro da igreja. Com isso, o apóstolo Paulo expõe a verdade absoluta da ressurreição de Cristo. E também futuramente daqueles que creem assim ressuscitarão como Cristo ressuscitou. Então todo o capítulo 15 é uma exposição que Paulo faz aqui, tratando tanto da ressurreição de Jesus Cristo, como futuramente também, semelhante como Cristo ressurgiu dentre os mortos, nós também vamos ressurgir. Ou no caso, todo aquele que já morreu na fé em Cristo Jesus, porque se Jesus volta hoje, a gente não morre, já é transformado em glória agora mesmo. Só que quem morreu na fé, esses vão ressuscitar semelhantemente como assim Cristo ressurgiu dentre os mortos. Aí Paulo, ele trata desse assunto muito importante, importantíssimo da nossa fé, e ele vai falar que porque Cristo morreu e ressuscitou, então a nossa fé em Cristo nos faz ter o quê? Nos faz ter vitórias sobre o pecado, sobre as tentações. Então nós só podemos ter vitória sobre as tentações que o inimigo lança contra nós. Nós só somos libertos das garras do adversário. E também conseguimos ter vitória sobre o pecado somente porque Cristo morreu e ressuscitou. E está à destra do Pai e intercede por nós. Em resumo, vocês sabem que o Evangelho, ele mesmo no capítulo 15, ele fala sobre o Evangelho que ele pregou em Corinto. E qual foi o Evangelho? O Evangelho é esse: o Verbo se fez carne e habitou entre nós, manifestou a sua glória aqui na terra, curando os enfermos, libertando os oprimidos, se entregou na cruz em obediência ao Pai, foi crucificado, foi sepultado, ressuscitou, subiu aos céus, está à direita do Pai e a qualquer momento vai voltar para buscar a sua igreja. Esse é o Evangelho, né? Esse é o Evangelho de Jesus Cristo. Então, quando nós falamos do Evangelho, falamos nessa boa nova de salvação que está em Cristo Jesus. Então, Paulo aqui ele fala que os próprios crentes, aqueles que já morreram, nós temos, de volta a dizer, estou sendo incisivo, temos vitória em Cristo, temos vitória sobre a tentação. Você não precisa cair em tentação, porque Cristo te dá vitória.
você não precisa permanecer escravo do pecado, porque Cristo nos liberta do pecado. E também nós não temos que temer o adversário, porque Cristo também nos libertou das mãos do inimigo. Então nós somos livres em Deus. Aí é por isso que ele diz no versículo de número 57, graças a Deus que nos dá vitória por intermédio de Jesus Cristo. E a palavra vitória aqui, você sabe que significa conquistar completamente. Então, somente em Jesus é que eu tenho uma vitória completa. Então, toda vitória em Cristo não é uma vitória pela metade, é uma vitória inteira, é uma vitória completa. E isso nós podemos aplicar, já que você está aqui, né, situado dentro desse contexto, nós podemos levar para todo o campo da nossa vida. Aí onde Paulo canta o cântico da vitória em Romanos 8, do 31 ao 39, ele fala, né, dos percalços da vida, perseguição, fome, nudez, tribulações, angústia. Ele vai dizer, em todas essas coisas, somos mais do que vencedores. Então em Cristo você tem vitória completa na família, em Cristo você tem vitória completa da angústia, em Cristo você tem vitória completa nas adversidades do dia a dia. Eu gosto desse texto aqui, é como Sansão, eu já falei aqui, mas como Sansão, a Bíblia diz que um leão saiu do nada, irmão, saiu do nada, ele estava indo em certo lugar, em Tímina, e um leão saiu e veio contra ele. A Bíblia diz que ele pegou aquele leão e rasgou ele de alto a baixo, que representa o quê? Ele não só feriu o leão, deixou o leão machucado, ele quebrou o leão no meio, e o texto diz que foi de alto a baixo, como que dizendo, esse leão não tem mais força para se levantar, porque ele teve uma vitória completa. Então recebe essa profecia aí sobre a sua vida, dentro desta peleja que você está enfrentando. Não há um ditado que diz que a gente vence um leão por dia, e de fato, eu não sei qual é o percalço, a dificuldade que você tem enfrentado, mas em Cristo você terá a vitória completa. E se você tem alguma causa judicial, você só não ganhou a primeira instância, vai ganhar em todas, porque Deus te dará a vitória completa. Então a vitória que nós temos em Cristo sempre será uma vitória completa. Você não só vai se sentir bem no teu corpo, deu uma melhorada. Não, Deus, Jesus vai te curar completamente. Percebeu aí, né? Agora Paulo, então, diante disso, dessa vitória em todos os aspectos que nós temos em Cristo Jesus, e futuramente, né, nós venceremos, já é uma vitória, mas precisa ser ainda terminada, contra a morte, que isso só vai acontecer no arrebatamento, tá certo? Então veja só, em Cristo nós temos vitória tremenda no Senhor, por isso que nós não temos o que temer, em Cristo a gente está bem seguro. Agora então ele diz, diante dessa verdade irrefutável, ele então diz para os irmãos, portanto, esse portanto liga tudo aquilo que eu acabei de falar para os irmãos. Ele fala, portanto, meus amados irmãos, eu quero trabalhar essas duas palavras, irmãos e amados. Irmãos significa nascido do mesmo pai. No caso, nós pertencemos à família de Deus, à família da fé, porque nós somos gerados pelo mesmo Deus. E o que Deus nos usou para nos gerar de novo, para nos fazer novas criaturas? Está escrito em Tiago 1,18. Ele, Deus, nos gerou pela palavra. Então nós saímos do estado de morte para a vida, porque Deus nos deu a sua palavra. A palavra gerou em nós uma nova vida, e de fato nós somos uma nova criação. Então, pela palavra de Deus, entende? Nós somos gerados pela palavra. E por que nós somos irmãos? Por que nós somos da mesma família? Por causa da palavra. Veja a importância da palavra de Deus nas nossas vidas. A palavra de Deus é fundamental, indispensável, e ela tem que fazer parte da nossa história todos os dias da nossa vida. Ora, se eu fui gerado por Deus através da palavra, toda a minha vida tem que estar embasada nessa palavra. Senão, vejamos, nós somos alimentados pela palavra. Mateus 4,4, Jesus falou, nem só de pão, arroz e feijão vive o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Logo,
O crente que ouve a palavra diariamente, ele sempre vai estar bem alimentado, ele sempre vai estar saciado. Por quê? Porque está alimentado pela palavra. Através da palavra também nós crescemos. Isso está escrito em 1 Pedro 2,2. Pedro diz assim, ó: desejai ardentemente o leite espiritual, não falsificado, para que vades crescendo. Então ele está dizendo, nós nascemos de novo, e ele está dizendo, como pessoas novas nascidas, crianças, nós temos que desejar a palavra de Deus. Assim como para uma criança naturalmente que nasce, o alimento mais importante para uma criança é o leite. E até porque você sabe que o alimento mais poderoso da terra é o leite. Em primeiro lugar, disparado. Tudo que um ser humano precisa de nutrientes e assim por diante, está nas propriedades do leite. Já pensou no leite materno, tá? Então, ou seja, e é através desse alimento do leite que essa criança vai desenvolvendo, vai crescendo. Então nós, o povo de Deus, nós crescemos na nossa vida cristã, crescemos em maturidade, em desenvolvimento espiritual, nos tornamos pessoas melhores quando vamos sendo ministrados pela palavra de Deus. Então aquele que não é ministrado pela palavra vira um nanico na fé. Ele não cresce, ele não desenvolve, passa o tempo, passa o dia, passa os anos, e ele fica sem crescimento, sem desenvolvimento. Aí a pessoa olha, ele está, estou dando um exemplo aqui hiperbólico, né, que é linguagem de exagero, ele está lá 50 anos dentro da igreja, a pessoa fala, você está começando agora? E por que com uma pessoa que está tantos anos na igreja era para ser um mestre no entendimento? E por que não tem esse desenvolvimento? Porque não se aplicou a palavra de Deus. Então, o crescimento verdadeiro vem de ouvir a palavra de Deus. Quem não é ministrado pela palavra, para no tempo. Quem não é ministrado pela palavra, não cresce, não desenvolve. Mas quem recebe a palavra, está crescendo intelectualmente, está crescendo espiritualmente, está crescendo como esposo, está crescendo como esposa, está crescendo como filho, está crescendo como patrão, está crescendo como empregado, está crescendo como funcionário, está crescendo em todas as áreas, porque a palavra vai dando crescimento na vida dele. A palavra de Deus também, ela opera em nós, está escrito em 1 Tessalonicenses 2,13, a palavra que opera em vós, os que credes. Você sabe também isso aqui, que a palavra ali, operar, que é onde se origina a nossa palavra energia. Já disse isso aqui também, e tem coisas que eu tenho repetido para vocês, não porque eu não tenho coisas novas para falar, é por causa da importância do que eu estou falando, e tem que estar fixo na tua mente e cravado no seu coração. Então a palavra, ela opera em nós. É como eu digo, o que opera? Essa palavra no original grego é de onde se origina a nossa palavra energia. Olha só, se não tivesse energia, eu não estaria falando com vocês desse microfone. Por que esse microfone funciona? Porque ele tem energia. Então o crente sem energia, ele perde a sua funcionabilidade. Então todo aquele, presta atenção, eu só posso ter funcionabilidade se eu tiver energizado pela palavra. É como você pega um eletrodoméstico lá na tua casa, vê se ele funciona sem energia. Irmão, tudo precisa de energia. Essa terra precisa da energia do sol. Se não tivesse energia do sol, quero ver que tem vida na terra. Então, se nós não formos energizados pela palavra, não haverá vida em nós, não haverá utilidade em nós, não haverá funcionamento em nós. Mas o crente, quando está sendo operado pela palavra, ministrado pela palavra, ele vai recebendo uma energia tão tremenda. Aí quando chega a segunda-feira, ele não chega assim, e a segunda-feira ele fala, eita, segunda-feira, Deus é comigo, vou prosperar, Deus vai me abençoar, vai abrir os caminhos, Deus me dará bons encontros, bons negócios, o nome de Deus será glorificado, vou dar fruto. E por que ele começou a segunda-feira assim? Porque foi energizado no domingo pela santa palavra de Deus. Aleluia. Aí o crente que não é energizado pela palavra, já acorda jururu, brocochô, já acorda desanimado. Ai meu Deus, mais uma semana. Irmão, recebe energia da palavra, pelo amor de Deus. Sentindo a energia dela aqui, hein? Quinto, a palavra de Deus, ela faz morada em nós. Isso está em Colossenses 3,14. A palavra de Cristo habite. Sabe o que significa habite ali? Habite significa viver em alguém
a ponto de influenciá-lo. Então a palavra ela tem que fazer o quê? Morada. Ou seja, nós temos que ser casa da palavra. Olha que coisa tremenda isso aqui, meu irmão. Casa da palavra. A palavra tem que habitar em nós ricamente, abundantemente, de tal maneira que todos os nossos passos, os nossos fazeres, têm que ser influenciados pela palavra. Se está na palavra eu faço, se não está na palavra eu não faço, até porque a palavra de Deus é farol baixo e farol alto. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para os meus caminhos. A palavra ilumina aqui, mas já ilumina lá na frente. Olha só que coisa tremenda. Ilumina os que estão ao meu redor e ainda aqueles que eu vou alcançar ainda. Que lindo isso, hein? Então, sexto, a palavra de Deus, a gente tem que estar sujeito à palavra de Deus. Por que eu tenho que estar sujeito à palavra de Deus? Irmão, nós estando sujeitos, que é submissão, é muito importante estar submisso à palavra, porque a submissão à palavra é autoridade para vencer o inimigo. Vou repetir isso aqui, hein? Olha só, a submissão à palavra é a autoridade que eu tenho para poder vencer o inimigo. Então, quem não se submete à palavra não terá vitória sobre o inimigo. Eu só posso ter autoridade para vencer o adversário se eu estiver submisso à palavra. Pastor, me dá o texto. Agora, te dou 2. Tiago 4, versículo 7. Sujeitai-vos a Deus, resistir, fazer guerra, né, ao diabo, e ele fugirá de vós. É o que aconteceu com Jesus. Jesus estava submisso à palavra. O diabo veio e falou: ó, se joga daqui para baixo, transforma a pedra em pão. Cada vez que o diabo tentava, o que Jesus dizia? Está. Ele falou: eu estou submisso à palavra, eu estou sujeito à palavra. Aí quando o diabo vem, então se prostra e adora que eu te dou tudo isso. Jesus falou o quê? Vai-te, Satanás. O que é vai-te? Expulsou. Então o crente que está, o lacitéria, a candarápia, o crente que está sujeito à palavra, ele tem a autoridade da palavra para dizer: diabo, sai da minha frente, sai do meu caminho, impedimento, sai, porque eu estou na autoridade da palavra. Da palavra. Então, crente sem palavra, ele é um crente meio frouxo, porque ele não vai ter autoridade para repreender o adversário, porque é só a palavra que me dá autoridade. E vamos lá, sétimo e último, a palavra de Deus é uma arma espiritual. Está escrito em Efésios 6,17, a espada do Espírito é uma das ferramentas, ou dos componentes da armadura do soldado de Deus. A palavra de Deus é eficaz contra todas as forças das trevas, porque quando Paulo escreve aos Efésios, ele está falando, ó, temos que lutar contra. Então, ó, contra é oposição, ó, contra principado, potestades, ossos espirituais da maldade e príncipe das trevas. Então, a palavra de Deus, a espada do Espírito, é eficaz contra todo o mal. Entende? Então, quer ter vitória diante das questões espirituais e das questões dessa vida? Se aplica a palavra, busca a palavra, pega a palavra de Deus e vai guerrear em nome do Senhor Jesus. Agora, olha só o que ele diz: irmãos amados. Essa palavra amados aqui é uma palavra bonita, agapetos, estimado, querido e de fato amado. Este deve ser o ambiente da família da fé. Então, aqueles que foram alcançados pela palavra, qual deve ser o ambiente dos irmãos? Qual deve ser o ambiente da família de Deus? O amor. Esse deve ser o nosso ambiente. O nosso ambiente deve ser assim, dominado pelo amor. Até porque a base de tudo, no caso aí, é Deus, ou seja, o amor de Deus. Agora perceba isso aqui. Primeiro, o amor é a prova de que eu conheço a Deus. Você sabia que quem não ama não teve um encontro pessoal com Deus? Por que não? 1 João 4,8. A Bíblia diz: Deus é amor. Deus é amor. Deus não tem amor. Deus, ele é o próprio amor. Entende? Então Deus, ele não tem. Isso é uma essência de Deus. Deus, ele é amor. E como alguns falaram aí que amor é dom, amor não é dom, é uma essência de Deus, uma excelência divina, tá certo? Então o amor não é dom, porque dom um tem, o outro não tem. Agora amor é diferente, tá? Então o amor
é a prova de que eu conheço a Deus. A pessoa que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Segundo, o amor é uma das evidências de que eu nasci de novo. Olha só que coisa tremenda. Você sabe que em João tem 3 evidências dos que nasceram de novo. Eu não vou falar das outras 2 porque eu não tenho tempo. Mas uma das evidências que alguém nasceu de novo é o amor ao próximo, é o amor aos irmãos. Está escrito em 1 João 3, 10 e 16, está escrito assim, ó: e sabemos que passamos da morte para a vida, porque amamos os irmãos. Porque quem não ama o seu irmão pertence ao diabo. Está escrito. Aí no versículo 16 está escrito assim, ó: então passamos da morte para a vida porque amamos os irmãos, e nós damos a vida uns pelos outros. Olha só que coisa tremenda. Então o que é dar a vida pelo meu irmão? Dar a vida aqui tem um sentido do quê? Eu já expliquei em algum momento isso aqui. Esse dar a vida pelo irmão tem um sentido, presta atenção, de eu entregar a minha vida em benefício de alguém. Esse é o sentido. Então, por exemplo, quando você se dedica especificamente em orar por a vida de alguém, você está dando a vida por ele. Por quê? Porque você está dando o seu tempo, você está dando, enfim, alguma coisa você está oferecendo. Então isso é dar a vida pelos irmãos, é você ajudar, é você socorrer, é você se dispor. Então essa é uma evidência de que eu nasci de novo, eu amo o meu irmão. Terceiro, a respeito do amor, é a marca do discipulado de Cristo. Jesus falou assim, ó: assim como eu vos amei, vocês devem amar uns aos outros. Como que Jesus amou? Amor sacrificial. Não em palavras, mas em obras, em verdade, em atitude. E aí Jesus falou: assim o mundo conhecerá que vocês são os meus discípulos. Quando? Quando vos amardes uns aos outros. Quarto, o amor deve ser a nossa motivação em tudo. 1 Coríntios 16, 14. Todas as coisas sejam feitas com amor. Então essa deve ser a minha maior motivação em tudo aquilo que eu faço, o amor de Deus entranhado em meu coração. Quinto, o amor é o fruto do Espírito Santo. Alguns teólogos vão dizer que você sabe que Paulo traça uma lista de 9 gomos. Por que eu digo 9 gomos? O fruto do Espírito não está escrito no plural, frutos. E por que não é frutos? É fruto no singular. É como se fosse uma mexerica partida em 9 pedaços. Mas alguns teólogos dizem que o fruto é o amor partido em 9 pedaços, entende? Então o amor é o fruto do Espírito Santo. Sexto, o amor é a base dos dons espirituais. Isso está escrito em 1 Coríntios capítulo 13. Paulo, ele inicia no capítulo 12 falando dos dons, no capítulo 14 ele explica a funcionalidade, o propósito dos dons, mas no meio disso ele coloca o amor. Ele fala: ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, ainda que eu profetizasse, que eu tivesse fé para transportar os montes, ainda que eu tivesse o dom da ciência, ou seja, ele está dizendo, e não tivesse amor, isso não, para Deus não vale nada, porque a base de um dom espiritual é o amor de Deus em nossos corações. Porque se você tirar o amor do dom espiritual, vai virar soberba, vai virar arrogância e vai virar vanglória. Agora, quando a base de ser usado por Deus é o amor, a glória é para Deus, a honra é para Deus e o louvor pertence ao Senhor. E sétimo, olha que coisa tremenda, o amor é muito forte. O amor, a Bíblia diz que em Colossenses 3,14, o amor é o vínculo da perfeição. Vínculo, sabe o que é vínculo ali? Significa amarrado. Então o amor e a perfeição estão amarrados. É por isso que quem ama caminha para a perfeição. Quem mais amou do que Deus? Por isso que ele é perfeito. Entendeu? Agora você entende que em 1 Coríntios diz que o amor nunca falha? O amor é infalível, irmão. Meu Deus, quem pega uma causa com amor, quem faz algo com amor, não falha, irmão. Não falha. Tudo que você for fizer e você colocar amor, você vai ser bem sucedido naquilo. É por isso que no nosso chamado, na nossa caminhada, tem que ser tudo. Na família, se você colocar amor dentro do teu lar, você vai ver que vai funcionar. É tudo a base do amor. O amor nunca falha, é bíblico. Tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Meu Deus.
Então, o amor é o vínculo da perfeição. Presta atenção, vínculo da perfeição. Então, o amor de Deus é que nos une. Então, vínculo, o amor é o vínculo. Por que nós estamos vinculados como corpo? Porque o que nos une? O amor. Imagine quantas pessoas aqui, que estão aqui nessa manhã, cada um tem, digo isso sempre, cada um tem um gosto, cada um tem uma preferência, cada um tem um temperamento. Um é melancólico, um é colérico, um é sanguíneo. Pelo amor de Deus, hein? Como que pode conviver tantas pessoas juntas assim, em harmonia, dentro de um lugar só? É só o amor. Porque o amor me faz o que? Eu respeitar. Porque você sabe, tem pessoa que é mais sisuda, outra é mais aberto. Um sorri mais, outro é mais fechado. Um é mais dado, outro é mais reservado. Como conviver diante de tantas diferenças como essa? Entende? Então só o amor quebra todas as barreiras. Diga glória a Deus por isso. O amor quebra todas as barreiras das indiferenças e nos une em propósito. Então o diabo, o inimigo, ele odeia isso, ele odeia o amor, ele odeia, porque Deus é amor. Agora veja só, isso aqui é muito forte, esse texto você tem que ler. Ele tanto odeia que ele quer destruir esse vínculo, ele quer destruir. Olha só, Judas, capítulo único, verso 12, olha só o que diz, só a parte A. Eu gosto, ele coloca depois, eu vou ler depois atualizada. Estes são manchas em vossas festas de caridade. Aqui no original, presta atenção, mancha é rocha oculta. E caridade, você sabe que essa palavra é traduzida por amor, é melhor traduzida assim. Coloca aí a revista atualizada, para vocês verem. Esses homens são como rochas submersas, ocultas, escondidas, em vossas festas de fraternidade. Fraternidade é amor fraternal, tá? Amor entre irmãos. Então, essa tradução está melhor. Agora, veja isso aqui comigo. Esse livro de Judas está falando de dois tipos de pessoas que estavam dentro da congregação. Os amados e os que se introduziram no meio da igreja. Então, os irmãos estavam servindo ao Senhor com alegria, com amor. E você sabe que essas festas de fraternidade, o que é isso? É a comunhão dos santos. Geralmente, no dia de Santa Ceia, depois deles ter ceado, eles se reuniam para jantar ou almoçar junto. A igreja tinha esse costume dos irmãos sentar na mesa para comer junto. É a koinonia. E é lindo isso. E agora o texto vai dizer que essas pessoas, escute isso aqui que é uma palavra pastoral, eu avisei desde o começo aqui. Então, desde aqui o texto vai dizer que o inimigo, presta atenção, ele introduziu pessoas no meio da igreja. Escute o que eu estou falando. Foi o adversário que introduziu pessoas no meio da igreja. Para quê? Como rochas ocultas. Parecem que são crentes, mas são rochas ocultas. E por que ele usa essa linguagem que Judas usa? Esse Judas não é Iscariotes não, tá? É o Judas, o meu irmão do Senhor. Por que ele fala sobre rochas ocultas? Por quê? O inimigo tenta introduzir no meio da igreja os bastardos que não se dobram diante da palavra para causar o quê? Contendas, divisões, ódio, rixas, invejas, fazendo com que as pessoas venham naufragar na fé. Essa rocha submersa aí, sabe que essa linguagem que usa? É como alguém que está numa embarcação, num navio. Aí de repente, ele não vê, mas tem uma pedra, uma rocha na verdade. E ela está bem assim, está só a casquinha da água. Aí quando o navio passa, pá, bate. E quando bate, o navio afunda. Então, qual a intenção do adversário? Ele odeia ver os irmãos se amando. Porque o amor nos mostra que nós nascemos de novo. O amor mostra que nós conhecemos a Deus e temos intimidade com Deus. Amor é a marca do discipulado. Amor é o fruto do Espírito. O amor é o vínculo, é o que nos une. E aí quando o inimigo vê o povo se amando, cumprindo a vontade de Deus, o que ele faz? Deixa eu tentar atrapalhar esse negócio aí. Então ele tenta se infiltrar. É por isso que a igreja precisa receber essa maturidade espiritual. Nem todos que estão em Israel são israelitas, disse Paulo.
Em outras palavras, nem todo mundo que está dentro do templo é igreja. Existem pessoas que vêm, só que eles não se dobram diante da palavra e se torna uma rocha oculta. E o que uma rocha oculta faz? Ele não se manifesta publicamente, mas aí ele vai e começa a encostar. Encosta do lado do um, encosta do outro lado do outro. Aí você vê que a pessoa que era uma bênção começa a mudar. Aí você fala, meu Deus, aquele irmão era uma bênção, agora ele está distante. Não está mais convivendo nessa coinonia, nessa comunhão. Por quê? Porque a rocha oculta afundou o barquinho dele. Contaminou ele com o ódio dele, com o rancor dele. E aí que é o quê? Desfazer esse amor. Mas a igreja verdadeira do Senhor, ela vive debaixo desse amor. O amor, isso, receba isso em nome de Jesus. O amor de Deus tem que estar entranhado em nossos corações, porque o amor ajuda, auxilia. O amor restaura, o amor levanta. Aleluia! Então a igreja precisa ter essa maturidade. Quando você vê uma rocha oculta por aí falando mal dos outros aí fora, irmão, repreende esse Satanás a boca dessa pessoa. A igreja tem que ter essa autoridade na palavra, afugentar o diabo. Se Jesus exortou até Pedro, irmão, o Pedro deu lugar para o inimigo, já falou, para trás de mim, hein? Então a gente tem que ter autoridade. Está aí fora, bagunçando, fazendo coisa errada, eu te repreendo, viu? Porque não é assim que você está falando, não. A gente não pode prestar o nosso ouvido, o seu ouvido não é privada. O seu ouvido não é vaso de honra, porque você sabe que é um vaso de honra? É o que só serve para jogar lixo. O vaso de desonra. Qual que é o vaso de desonra? É a privada, só vai lixo para lá. O seu ouvido não é uma privada para você ficar ouvindo lixo que as pessoas querem colocar. Você é um homem de Deus, uma mulher de Deus, você pertence à fé, nasceu de novo, é uma nova criatura, e nós não vamos dar lado para o joio, que quer contaminar a nossa comunhão, quer corroer a nossa comunhão. Esta igreja vai permanecer em unidade, em amor. Esse é o nosso vínculo. O amor é o vínculo da perfeição. Recebe essa maturidade aí, pelo amor de Deus, irmão. E isso vai fazer com que a igreja viva um ambiente saudável. É gostoso ou não é congregar num ambiente assim de amor? É saudável. Aí você vê que não há, porque qual que é a intenção do adversário? É que não haja essa harmonia, esse amor entre os irmãos. Por quê? Porque aí a pessoa, presta atenção, imagine, presta atenção aqui, eu quero que você entenda isso aqui comigo. Vamos supor que alguém, vamos lá, alguém está aqui, teve uma desavença lá fora, acabou tendo uma desavença com alguém aqui do altar. Aí a pessoa teve uma desavença aqui. Aí aquela pessoa do altar vai pregar. E aí só que ele está em desavença com aquela pessoa. E ele prega, aquela pessoa de baixo vai receber? Claro que não vai, está com o coração com ira, com tantas coisas. Aí o que acontece? Ela está petrificada. E as pessoas que estão ao redor dela estão sentindo aquela geleira espiritual. E aí o que acontece? Atrapalha o culto, não flui. E aí você vê que tem pessoas que recebem aquele mover e outras não recebem. Por quê? Porque o adversário está tentando atrapalhar a comunhão. Então, é por isso que eu digo, nós temos que ter maturidade de entender aquilo que de fato é verdade, é uma coisa que precisa ser melhorada, mas existem coisas que são a rocha oculta. A rocha oculta que vive tentando se infiltrar no nosso meio. Carregam a Bíblia, até se veste parecendo crente, mas é uma rocha oculta. Tem uma lábia mansa, é ligeiro, escorregue mais que quiabo, mais do que bagre ensaboado, viu? Mas aqui, quando o amor de Deus se manifesta entre os crentes, lá pra cá, lá para a súbria, o ódio do inimigo, o rancor do inimigo, a ira do inimigo, a contenda, a inveja do inimigo, cai por terra. Basúria. Vamos lá, adiante. Então agora veja isso aqui. Portanto, meus irmãos, então veja, aquelas pessoas em Corinto, com falsa mensagem, tá querendo fazer com que os irmãos desviassem. Esse é o contexto. Agora vamos lá. Sede firme. Deixa essa tradução, porque tá assim no original. Essa palavra sede firme, você viu que na primeira que nós lemos fala constante.
que também serve, mas essa aqui é melhor. Ó. Sede firmes, inabaláveis. Meu Deus. Escute isso aqui. Quando Paulo fala, ó, sede firmes, inabaláveis, eu poderia traduzir assim, ó, que nada os abale. Que nada venha te abalar. Essa palavra sede aqui é de ser, é do verbo ser, é um estado. Isto é, este é o estado espiritual que Deus quer que estejamos. Qual que é o estado espiritual? Inabaláveis. Esse é o estado que você vai permanecer. Recebe isso, recebe isso. Esse é o estado que você vai permanecer. Imovível, inabalável. Meu Deus. Então ser firme e constante, ser firme e inabalável, presta atenção, o que seria isso? É não se afastar da esperança oferecida no Evangelho. Qual que é a nossa esperança, irmão? Quando você ouve falar de esperança, o que é a esperança que o Evangelho nos dá? Qual é a esperança? A nossa esperança, não se esqueça disso, a nossa esperança é Cristo. Que esperança? Ele subiu e falou assim, quando ele estava subindo, ele falou, ó, daqui a pouco eu volto. Ele estava subindo, os anjos falaram, ô varão galileus, o que vocês estão olhando? Esse mesmo Jesus vocês estão vendo subir? Daqui a pouco vocês vão ver ele descer. Então nós estamos nessa esperança. Essa é a nossa esperança. Então eu volto a dizer, o que é aqui ser firme e constante? É não se afastar da esperança oferecida no Evangelho. A vinda de Cristo, o arrebatamento, a vida eterna. E é a incapacidade de se mover do seu ancoradouro espiritual. Até não falei para vocês, mas o tema dessa mensagem é a âncora da alma. É forte isso, hein? Veja só por que é forte. Então presta atenção. Sede firmes e constantes, Paulo está falando, ó, você tem que ser inabalável na sua espiritualidade, em Deus. Então ele está dizendo o quê? Que nós estamos ancorados. E aonde nós estamos ancorados? Você sabe o que é âncora? Âncora você sabe, se usa isso até hoje, nos dias de hoje. É uma linguagem marítima. Quando as pessoas estão em navegação, ele solta aquela âncora para quê? Para que o barco esteja, ou o navio esteja imóvel, para que ele não balance, para que ele não saia do lugar, para que ele fique firme. Então a âncora serve para dar o quê? Firmeza, estabilidade, para não ficar se mexendo para lá e para cá. Ó, está intacto. A zona está meio estranha, o vento está batendo, mas ele está lá, inabalável. Agora pega, se tu não deres glória com essa, hein? Olha isso aqui, hein? Eu vou ler esse texto, Hebreus 6, 18 ao 20. Se você puder, guarde esse texto e não esqueça dele nunca mais. Volta à nossa tradução mesmo. Para que por duas coisas imutáveis, olha lá, duas coisas imutáveis, a promessa e o juramento de Deus, isso é imutável, mas nas quais é impossível que Deus... A Bíblia não diz que para Deus não existe impossível? Eu descobri um impossível para Deus. É impossível Deus mentir. Aleluia. Dá uma olhada pro sermão e fala, você tem promessa? Vai viver. Vai viver. Eu tenho certeza. Calaça, alguém recebeu aí. Vai viver, por quê? Porque o meu Deus, o teu Deus não mente. E por que é impossível Deus mentir? Quem que inventou a mentira? O diabo, ele é o pai da mentira. Entende por que é impossível Deus mentir? Irmão, não tem como, é até difícil de explicar, mas não tem, o nosso vocabulário é muito fraco para tentar explicar aí, mas não tem como Deus mentir. Esse Deus é totalmente confiável. Agora veja, é impossível que Deus minta, ó. Então, presta atenção, tenhamos a firme consolação. Já disse, consolação, aqui no caso também, esperança, fala tudo a mesma coisa. A volta de Cristo, o arrebatamento da igreja, a nossa vida eterna com o Senhor, reinando eternamente. Nós, os que pomos, olha lá, o nosso refúgio, olha lá, em reter, segurar, abraçar a esperança proposta. Então ele nos propôs isso, essa esperança da sua vinda. Agora, isso aqui, ó, tá no texto, ó. A qual temos o quê? Como âncora da alma, segura e firme, e que penetra até o interior do véu. Meu Deus.
E antes de explicar esse versículo 19, porque eu dei muito glória quando Deus me deu isso, ó. Onde Jesus, nosso precursor. Por que precursor? Porque ele fez o caminho. Ele foi o primeiro a fazer o caminho. E o caminho que ele fez até a eternidade, nós vamos fazer. Pelo sangue de Jesus, o caminho está aberto. Aleluia. Ó, então, onde Jesus, nosso precursor, entrou por nós, feito eternamente o sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque, que é o sacerdócio eterno. Deixa o 19 aí. Então presta atenção. Quando Paulo fala ser firmes e inabaláveis, quando é que o crente vai ser inabalável espiritualmente? Na presença do Senhor. Nada o abalará, não tirará ele de Cristo. Quando a âncora da alma dele estiver aonde? A sua âncora não é como os navios que tem que descer. A sua âncora, eu vou até descer aqui porque isso é violento, viu, irmão? Isso é muito violento. Veja, presta atenção. Nós estamos aqui nessa navegação chamada vida na terra. E aqui sopra vento, irmão. A terra sopra vento, sobe umas tempestades, uns euraquilão violento, hein? Como dizem Atos 27. Só que nós estamos ancorados. E aonde nós estamos ancorados? A nossa alma está ancorada no Santíssimo Lugar. A nossa alma está ancorada no nosso Criador, no nosso Salvador que intercede por nós. Aí alguém olha para você aqui embaixo e vê as lutas que você passa, a dificuldade que você passa e fala: por que você não se abala? Por que você não para? Por que você não desiste? Por quê? Porque você está ancorado. A sua alma está ancorada. Levante as duas mãos para o céu. Eu vou lhe dar 30 segundos e estou olhando o relógio para o crente abrir a boca e dar glória a Deus. Ela balaço, canta, arabaxara, bacala, bracai. Abre a boca, ore a Deus em línguas, glorifique ao Senhor. Você está ancorado, nada nessa terra pode te abalar. Você está seguro, firme. Tekeleme no properia candelebra faça labracanda labracai. É firme, é constante, é firme, é constante. Meu Deus. Ah, meu Deus. Meu Deus, eu estou me vendo, é que eu não estou sentindo a glória de Deus nessa palavra. É como se tivesse, presta atenção, uma corda, e essa corda ligasse a minha alma com Cristo. Eu estou andando aqui na terra, mas a minha alma está ancorada, e aí, aleluia, o crente vai andando, vai vivendo, e ele permanece firme diante das situações. Por quê? Meu Deus, diga forte, a minha alma está ancorada na eternidade. É por isso que a depressão não vai te vencer, a ansiedade não vai te vencer, as lutas dessa vida não vai te vencer. Tu estás ancorado. Recebe esse renovo que Deus está dando. Recebe esse renovo que Deus está dando. Nós estamos ancorados. Meu Deus do céu. Meu Deus. Aleluia. Oh, meu Deus eterno. Jesus dos crentes. Camúria, calabachanda, candarápia. Meu Deus, a minha alma está enrolada nele, está abraçada nele. A Bíblia diz que a nossa alma, ela está ancorada, e essa âncora, ela entra até o véu, ela entra no Santo dos Santos. Meu Jesus amado,
Perceba isso, pelo amor de Deus. É o crente, presta atenção. A alma do crente está ligada na eternidade. Aleluia. Aí quando o crente, presta atenção, ele está ancorado. Aí quando o crente fala, agora eu vou cair. Aí Deus fala, vai não. Não é você que está me segurando, é eu que estou te segurando. Meu Deus. Era bassúria. Alma ancorada. Então aí o apóstolo Paulo diz, já que a nossa alma aqui está ancorada no Senhor, vamos ser firmes, constantes na obra do Senhor. Porque agora olha o que ele diz: sempre abundantes na obra do Senhor. Olha que lindo, sempre abundantes. Essa sempre abundante no original pode ser traduzida assim, ó: em todos os tempos, em todos os momentos, se entreguem totalmente na obra do Senhor. Essa palavra abundante significa transbordar. Então olha que Paulo fala: já que a sua alma está ancorada, já que você tem firmeza espiritual, e a sua firmeza está na esperança da vinda de Cristo, porque Cristo ressuscitou e vai vir buscar a sua igreja, aleluia. Então o que você deve ser? Em todos os tempos, em todos os momentos, seja transbordante na obra do Senhor. Você sabe, quando fala aqui todos os tempos, você sabe que a vida é feita de tempos: tempo de sorrir, tempo de chorar. Então o que ele está dizendo? Não seja só abundante na obra quando você está sorrindo. Quando você estiver chorando, continue abundante na obra do Senhor. Existem pessoas que erram aqui. E aonde está o erro? Quando a pessoa se sente para baixo, ela deixa de ser abundante na obra. A primeira coisa que alguns fazem: não estou me sentindo bem, não vou para o culto. Você tem que ser abundante em todos os tempos. Eu vou falar isso aqui, é uma questão vivida. Quantas vezes nos decorrer da vida, quantas lutas cada um de nós já não vivenciamos, mas existiu dia, isso aqui está gravado, e por isso que eu já falei várias vezes. Pastor Marcos deve lembrar o presbítero Elcio, que é um dos líderes dos obreiros lá da sede mundial. Irmão, teve um dia que eu estava acabado, mas arrebentado. E eu falei: meu Deus, como que eu vou para o culto desse jeito? Eu estava sangrando, estava mal mesmo, sabe? Mal. E eu peguei, eu falei: eu vou para o culto assim mesmo, não vou ficar em casa não. E fomos para o culto. Quando eu cheguei na porta da igreja, irmão, aquele crioulo lindo, abençoado, ele olhou para mim assim e ele falou: que bom que você veio. E ele me abraçou. Irmão, o culto para mim começou ali, filho. Na hora até o meu culto foi diferente, porque aquele abraço fraterno, aquele amor me constrangeu e me levantou. Aí eu digo: e se eu tivesse ficado em casa? Então preste atenção nisso aqui que eu estou falando, só estou dando um exemplo. Então ser abundante na obra do Senhor em todos os tempos não é só em tempo que está favorável, a gente tem que transbordar na obra. Por quê? Assim como a graça de Deus é abundante em nós, nós devemos transbordar na obra de Deus. Deus vai derramar essa graça sobre a igreja, nós vamos transbordar na obra do Senhor. Por quê? O que seria transbordar? Nós temos que transbordar na oração, nós temos que transbordar no jejum, nós temos que transbordar na vida cultica de congregar. Dá glória a Deus agora aí. Nós temos que transbordar na onde? No evangelizar, fazer a obra de Deus no seu contexto geral. Tem que ser transbordando. Não podemos viver uma vida mediana, no raso. Tem que fazer como Deus orientou Ezequiel: vem para o fundo, meu filho. Passa essas águas nadando, mergulhando mesmo, tirando o pé do chão e venha. Deixa Deus transbordar. Tem pessoa que é tímido na oração, não ora, é difícil para orar. Irmão, você tem que ser abundante na oração, tem que transbordar, tem que ser no congregar. Como disse Davi: uma coisa pedi ao Senhor e a buscarei, que possa morar. Ele queria fazer da casa de Deus uma morada. Eu não posso aparecer aqui quando me der na telha, ser um
ser um turista, aparecer de ano em ano. Não, eu tenho que ser constante em congregar ao Senhor. Esse lugar aqui Deus trabalha, Deus se manifesta, Deus renova, Deus cura, Deus salva, Deus liberta. Se fosse você, estava dando glória. Deus entra com providência, Deus restaura. Aqui Deus dá estratégia, aqui Deus levanta, aqui Deus capacita, aqui Deus vai dando dons espirituais. Então quando a igreja está abundando na obra do Senhor, ela vai, aleluia, vencendo, marchando, aleluia. Abunda, serra abundante, deixa-se transbordar. Existem pessoas que estão perdendo esse gosto. Eu digo, eu não só desejo, está aí a minha família que é testemunha e nós caminhamos juntos assim. Eu não sou desejoso de estar no culto só quando me tornei pastor, não. Está aí, minha esposa sabe. Às vezes viajava no trabalho, meu irmão, e quando eu conseguia sair mais cedo, eu lutava para sair mais cedo, para vir até na tarde da bênção. Sempre, toda a minha vida fui assim. Sempre desejoso de estar no templo, ouvindo a palavra de Deus. E não quero saber quem que vai pregar, quem vai deixar de pregar. Eu ia para prestar o meu culto ao Senhor, ouvir a palavra de Deus, estar com o coração aberto e glorificar o nome do Senhor. Sabe o que se chama isso? Transbordar. Ser abundante na obra do Senhor. E Deus está derramando essa abundância sobre a nossa vida. Sabe por quê? Jesus prometeu estar conosco todos os dias, é verdade. Mas qual que é o contexto que ele prometeu estar todo dia? Ele falou em Mateus 28, 20. Ele falou assim, ó: todo poder foi me dado no céu e na terra. Ide por todas as nações, fazei discípulos em meu nome, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensina a guardar todos os mandamentos que vos tenho mandado. Aí ele diz: e eis que estou convosco todos os dias. E quando é que ele está todo dia? Quando eu estou disposto a fazer a obra. Deus está todos os dias quando eu estou disposto a fazer a obra. Ele prometeu, ele garantiu a sua presença na nossa vida diariamente, para que nós desenvolvamos a sua obra aqui na terra. E eu acho importante isso aqui, olha só, para a gente concluir esse mistério, é que esse trabalhar aqui, Marcos capítulo 16, 20, quando a Bíblia fala que os sinais seguirão os que crerem, e assim por diante, quando você conhece esse texto, a Bíblia diz que partindo eles, e cooperando o Senhor, 16, 20 de Marcos, e cooperando Jesus com eles. Sabe o que é cooperar ali no original? Cooperar ali no original significa, oh meu Deus, significa trabalhar junto, juntar as forças com. Então, quando eu sou abundante na obra do Senhor, eu não estou trabalhando sozinho, Jesus está comigo. Ele está comigo, Ele está trabalhando junto conosco. Então seja abundante. Deseje no teu coração ser instrumento de Deus para ganhar aquela pessoa que você trabalha lá. Você tem que pôr isso no teu coração, tem que ganhar uma alma para Jesus, tem que lutar por isso. A gente tem que ser abundante na obra do Senhor. E agora encerrando, eu encerro aqui, ó. Olha que lindo isso aqui, hein? Sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. A palavra vão aí, que é kenos, significa vazio, sem propósito, de mãos vazias. Em outras palavras, quem trabalha para o Senhor nunca estará de mão vazia. Quer ver Deus encher a tua mão? Trabalhe. Trabalhe na obra, trabalhe. Esse encher a mão aqui fala de muita coisa, tá certo? Mas eu só vou falar de uma aqui, que é na questão de galardão, que é o que Paulo está dizendo. Então ele falou, ó: já que nós temos vitória em Cristo, já que nós nascemos de novo, e o ambiente da nossa família é o amor, diga amém por isso. Já que Ele nos trouxe essa esperança, e pela esperança em Cristo nós somos constantes, firmes, inabaláveis, então vamos ser abundantes na obra do Senhor. Por que ser abundante? Olha lá, ser abundante, trabalhar, transbordar. Por quê? Porque o meu trabalho não é vão. Porque o trabalho que eu presto para Deus, irmão, presta atenção, Deus, ele é tão, a salvação é graça, mas o trabalho, o galardão é trabalho. Existem pessoas que vão ser salvas, mas não vão ter recompensa nenhuma na eternidade. Me prova, o ladrão da cruz foi salvo, está na eternidade, só que não tem galardão nenhum. Ele não vai desfrutar de presente, entende? Só de estar na vida eterna já é o maior presente de todos. Mas eu estou dizendo que ainda que nós somos salvos, vamos ver uma eternidade com Deus, mas a dimensão, porque você sabe que lá no céu vai ter essa questão de hierarquia ainda. Existem pessoas que vão estar numa posição, outros em outra. A única coisa que não vai ter no céu é inveja. Essas coisas não vai ter mais. Não vai ter mais, aquele irmão ganhou mais galardão que esse. Essas coisas não vai existir mais lá, irmão. Graças a Deus por isso, né, irmão? Mas eu quero que você entenda uma coisa, presta atenção nisso aqui.
Ele está dizendo que o galardão é proporcional ao trabalho prestado aqui na terra. Então, todo o trabalho que eu faço para Deus, em nome de Deus aqui na terra, eu tenho galardão disso, é presente disso. Eu vou ser recompensado na eternidade. De tal maneira, ó meu Senhor amado, que isso é tão violento, isso é tão profundo, que existem pessoas que perderam o sabor do céu. Existem pessoas que só estão com a mente aqui na terra e esqueceram de que há uma eternidade para ser vivida. Aqui a terra é passageiro e na vida eterna. Entende? Então nós temos que entender o quê? Que eu tenho que trabalhar, eu tenho que me esforçar, porque o que eu estou fazendo não é em vão. Jesus é tão recompensador que ele falou assim, ó: se você der um copo de água fria, irmão, quem é que não consegue dar para alguém um copo de água fria, irmão? Obrigado, quem colocou aqui já ganhou aí, ó. Sabe o que ele quer dizer com isso? Quando Jesus falou, quem der um copo de água fria para um dos meus discípulos, não perderá o seu galardão. Irmão, sabe o que Jesus está fazendo? No meu reino, o mínimo que você faz, você tem galardão. O mínimo que você faz para o reino de Deus, em nome do Senhor, você tem galardão. Aleluia. Não sei se isso mexe com você, mas veja isso aqui. Há uma recompensa eterna, incontaminável, imperecível, mas só que é no céu. Olha o que Jesus me ensinou, te ensinou também, Mateus 6, 19 e 20, o que está escrito lá? Não ajunteis tesouros aonde? A traça, a ferrugem corrói, os ladrões roubam e minam. Mas, versículo 20, ajuntai tesouro, ajunte tesouro no céu, porque lá não perece, lá a ferrugem não corrói, lá o ladrão não pode roubar a tua riqueza. Então presta atenção, se eu posso juntar tesouro no céu, isso significa que eu tenho uma conta no céu. Vocês não entendem isso, né? Eu vou falar de novo, se você não abrir uma conta no céu, você tem que abrir uma conta no céu. Vou falar de novo, hein? Se você não abrir uma conta no céu, abra, urgente. Pastor, existe conta no céu? Tem. Eu vou até ler o texto, porque se eu for citar, alguns não acreditam nisso. Filipenses 4,17. Olha o que Paulo diz. O contexto que Paulo está dizendo o quê? A igreja de Filipenses ofereceu uma oferta missionária. O que é isso? É obra, trabalho para o Senhor. E eles ofereceram uma oferta a missionária, tanto para ajudar o ministério de Paulo, como as pessoas necessitadas em Jerusalém. E aí, olha o que o apóstolo Paulo disse: não que procure dádivas, mas procuro, leia forte, o que o apóstolo Paulo está falando? Quando vocês entregaram a vida para Jesus, o seu nome foi escrito no livro da vida, Deus já abriu uma conta no céu para você. Para de graça, irmão. Você na hora, Deus pega, estou abrindo uma conta aqui para você, está lá. Aí tudo que você faz é contabilizado lá. Por isso que a Bíblia diz, quando você ganha uma alma, brasas de fogo na tua cabeça. O que é brasa de fogo? A tua coroa, irmão, vai estar, meu Deus do céu. Então, tudo que você está fazendo aqui na terra, por meio do seu corpo, está sendo contabilizado. Deus coloca na sua conta espiritual. Há uma conta. Irmão, eu não quero chegar lá no céu não de mão vazia não, irmão. Você já pensou chegar lá, olhar para minha continha mirrada? Sai fora. É por isso que Paulo falou, eu vou me gastar e me deixar desgastar pela obra de Deus. Eu vou fazer a obra de Deus, eu vou glorificar a Deus. Aleluia, seja abundante na obra, tem recompensa. Mais um texto. Se tu não falar nada, olha, irmão, eu não sei o que eu faço agora. Olha escrito isso aqui, Romanos 4:23. Qual que é o contexto aqui? Abraão creu na promessa, não duvidou
não duvidou da promessa por incredulidade, foi fortificado dando glória a Deus, estando certíssimo de que aquele que prometeu é fiel para cumprir. Aí continuação, olha lá, ora. Aí ele fala justificado pela fé e fala, ora, não só por causa dele, Abraão, está escrito que lhe fosse tomado, versículo 24, mas também por nós, a quem será tomado? Os que cremos naquele que dos mortos ressuscitou a Jesus, o nosso Senhor. Então você tem uma conta espiritual, e é tudo pela fé. Você, quando entregou a vida para Cristo, você falou, aqui está a tua conta, e agora tudo que você faz, você evangeliza, faz a obra, ajuda o necessitado, e aí o que Deus está fazendo? Está lá, enchendo a tua conta. E agora eu pergunto assim, se você fosse puxar um extrato hoje, como que estaria a tua conta? Aleluia, aleluia, aleluia. Existem pessoas, irmão, que estão com a conta espiritual tá bacana. É por isso que ele vai orando, aí Deus vai depositando na conta. Aí de repente Deus fala, meu Deus, aqui tem um banco de horas tremendo. Aleluia. Aí ele pega, agora entende? Presta atenção, senão Elias, ele não foi lá no Carmelo contra os profetas, e ele pegou a oração dele, dali cerca de 43 palavras, irmão, 43 palavras não dá 1 minuto de oração quase, é muito rápido. E agora por que Deus respondeu ele com uma oração tão curta daquele jeito? Tiago, o que Tiago disse? Elias era sujeito às mesmas paixões que nós, e tendo orado. Então sabe o que Tiago está dizendo? Elias estava em oração, vivia em oração. Então presta atenção, a pessoa que vai orando, tem oração sua que Deus não responde na hora, mas está guardado na conta. Aí de repente a pessoa está numa situação de urgência. Quer ver? Como Neemias estava no trabalho, escute o que eu vou falar, hein? Neemias estava no trabalho, e aquele dia ele não estava bem, ele foi trabalhar angustiado. E ele, qual que era a profissão dele? Copeiro do rei, ele provava o vinho. Por que ele provava as bebidas, comia as comidas? Ele era provador, porque o que acontece? Se tivesse veneno ele morria. Que trabalho bom esse, né, irmão? Mas era um trabalho de honra, porque somente uma pessoa fiel traria um trabalho como aquele. O rei não colocaria qualquer um, era só uma pessoa de fidelidade. E é obreiros como esse que eu quero trabalhando comigo na obra do Senhor. Obreiros de fidelidade. É crentes assim que eu quero congregar na presença do Senhor. Pessoas de fidelidade que eu possa confiar. Eu senti a graça aqui, irmão. Aleluia. Aí Neemias foi trabalhar aquele dia e ele não estava muito bem. Aí o rei pegou e falou, pera lá, será que ele tomou alguma coisa envenenada? Aí estava meio ruim. Aí o rei falou para Neemias, olha só, Neemias era crente, irmão, sempre bem aparente no trabalho. Aí o rei falou, o que aconteceu com você? Ele temeu, a Bíblia diz que ele temeu diante do rei. Ele falou, rei, e abriu o coração, ele falou, a questão é essa, a casa dos meus pais, o templo em Jerusalém está devastado, destruído, como eu estaria feliz diante de uma situação? Porque ele ouviu notícias que o povo estava na miséria, no momento ainda da reconstrução. Aí sabe o que ele fez? O texto diz que ele fez uma oração, antes de falar com o rei, ele fez uma oração em espírito, em pensamento, uma oração bem rápida. Ele falou, Senhor, me dá graça diante deste homem. E a Bíblia diz, aleluia, que o rei, quando ele orou, foi muito rápido, foi uma oração assim de segundos. Ele falou, Senhor, me dá graça diante deste homem. E aí o rei, sabe o que o rei falou? Eu te libero para você ir lá. Tem uma coisa, eu te dou madeira, que é o material que você precisa, eu te dou as cartas, que é a autoridade que você precisa, e eu te dou o tempo. Deu tudo. Agora, por que ele fez uma oração emergencial e Deus atendeu na hora? Sabe por quê? Porque ele vinha de 4 meses de jejum e oração. Aleluia! E eu volto a perguntar, como está a tua conta espiritual, irmão? E eu encerro aqui dizendo, meu Deus do céu, em Cristo temos vitória.
Em Cristo somos firmes e inconstantes. Em Cristo somos abundantes, transbordantes na obra. Em Cristo o nosso esforço é com propósito. Aleluia, com propósito, tá bom? Então, permaneça firme, seja abundante, faça a obra do Senhor, porque aqui na terra, aleluia, eu fico pensando, eu estou encerrando de fato, mas eu fico pensando, Paulo aqui na terra, irmão, recebeu só bordoada na cabeça. Mas quando ele estava partindo, olha o que ele falou: combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé, mas agora há uma coroa de justiça que Deus preparou para mim e todos aqueles que amarem a sua vinda. E agora eu pergunto, como que Paulinho está agora, hein? Imagine como que vai ser a eternidade daquele camarada. E eu não quero ficar para trás. Me ajuda a fazer a tua obra. Eu não quero chegar lá na eternidade, meu Deus, e olhar e falar, meu Deus, só um gatinho pingado, olhar aquela minha conta lá e falar, Senhor, Deus me deu tanto tempo de vida, não fiz nada, Senhor. Não, é abundância na obra de Deus. Amém? As palmas do Senhor.